paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida, que Deus possa vir ministrar no teu coração, em nome de Jesus. Isaías, capítulo 6. Vamos orar ao Pai enquanto você procura? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, Senhor. Visita nossos filhos, guarda e livra de todo o mal. Acampa teus anjos ao redor deles. Que toda estratégia maligna, Senhor, hoje preparada para o teu povo, seja repreendida no nome de Jesus. Senhor, livra-nos, Senhor, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Guarda-nos, Senhor, na destra da tua justiça, em nome de Jesus. Pai, que nós possamos estar com o nosso coração voltado inteiramente ao Senhor. Pai, que esse final da semana, com o início do fim de semana, seja de bênção, de prosperidade, que todo mal que vem para trazer aborrecimento, tristeza no coração da família, seja repreendido no nome de Jesus. Pai, nós declaramos que o Senhor é um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus forte. Pai, hoje é o dia 31, Pai, de outubro, o último dia do mês, e eu declaro que o inesperado do Senhor vai ser derramado sobre cada vida. Pai, que o inesperado do Senhor vai acontecer, que as bênçãos que estavam travadas vai ser derramada no nome de Jesus, que aquilo que é impossível humanamente para o Senhor não é. Pai, o Senhor é um Deus forte, é um Deus poderoso, é um Deus grande, é um Deus que sonda, é um Deus que liberta, é um Deus que cura. Pai, então no nome de Jesus, a ti toda honra, toda glória, Pai Criador do céu e da terra, que toda armadilha, Senhor, não venha prevalecer contra o teu povo, em nome de Jesus, amém. Isaías capítulo 6, verso 8 diz assim: depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então respondi eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Veja, Isaías, primeiro, quando ele viu toda a glória de Deus, os serafins, ele entendeu o quê? Eu sou um homem falho, ai de mim, Senhor, eu preciso do Senhor. Então, com aquela brasa viva vinda do altar, representando Jesus, o sacrifício que purifica, veio e tocou nos lábios de Isaías. E agora Isaías, ele diz, né, depois disso ele ouviu a voz do Senhor que dizia, então nós somos limpos, ali foi limpo, e ele ouviu a voz do Senhor. Para nós termos conexão com o Pai, nós temos que nos limpar, nós temos que olhar para dentro de nós, Senhor, quão é vergonhoso como eu me encontro, como eu sou. A quem enviarei, o Senhor então disse, né? Porque Deus não escolhe pessoas perfeitas, santas, porque nós somos humanos. Ele escolhe alguém que esteja disposto, alguém que esteja à disposição. E Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Então nós vemos, né, que Isaías, logo após ser purificado, ele ouviu a voz de Deus. Né, como eu disse, e é assim comigo e com você. Às vezes eu tô olhando aqui porque eu vou anotando quando eu tô estudando, falando com Deus, e assim é comigo e com você. Nós temos que nos purificar, nós temos que nos moldar, nós temos que nos tirar a máscara, nos debruçar aos pés do Senhor Jesus, pedindo a misericórdia para que Ele possa nos purificar. Então, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, então nós somos livres de todo pecado. Quando nós aceitamos o sacrifício que Ele fez por nós, nós temos livre acesso ao Pai. Não vai haver mais separação entre nós e o Papai do céu. Não vai haver mais separação entre nós e o grande eu sou. Porque Ele nos remiu, Jesus nos remiu, nos limpou, nos lavou em nome de Jesus Cristo. E temos livre acesso, então, para ouvir os direcionamentos de Deus. Né? Você tem usufruído desse privilégio de falar com Deus, com o Pai? Você tem usufruído das bênçãos de Jesus derramadas sobre nós quando Ele se doou naquela cruz em meu e em teu favor, e de todo aquele que nele crê, de todo aquele que está em pecado, mas quando reconhece, Senhor, sem o Senhor eu não consigo, sem o Senhor eu não vou em lugar nenhum, se o Senhor não estiver comigo, se o Senhor não for o centro da minha vida, se o Senhor não for o Senhor da minha vida, não tem como eu ir, Pai.
Não tem como eu fazer. Então, Isaías, ele diz ali, né? E o Senhor diz a Isaías, a quem eu enviarei? Quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Então, quando ele fala ali nós, Deus, o próprio Deus fala, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então, aqui nós vemos novamente, testificando e falando, reafirmando a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como no princípio, lá em Gênesis, né? Deus, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ali, né, agindo, construindo. Então entenda, quando Deus, ele nos chama, ele chama você, ele não está sozinho, você não está sozinho. Quando Deus nos chama, você pode pensar, Senhor, mas ninguém acredita em mim. Ninguém acredita que eu larguei a droga, que eu larguei a prostituição, que eu larguei a fofoca, que eu larguei a intriga, que eu larguei a inveja. Porque às vezes o ser humano ele não entende, mas ele tem algo ali de inveja nele, né? O orgulho, né? Eu tenho que mostrar que eu estou à frente, eu tenho que mostrar que eu sou especial, eu tenho que mostrar que eu sou amado. Então é o orgulho, a autossuficiência. Então, quando Deus nos chama, ele não está olhando para isso. Ele olha que ele sabe que no fundo ali aquela pessoa tem temor, ela ama, né? A raiz dela está voltada ao Senhor. Ele vê um potencial que o homem não vê. Quando Deus nos chama, ele não olha para nossas falhas, para nossa incapacidade, mas ele olha quando nós, como Isaías fez, quando Isaías ele olhou toda aquela glória de Deus, entendeu, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu, Jesus? Perto de toda essa glória do Senhor. Quem sou eu? Né? Quantas vezes a gente brinca, quem sou eu na fila do pão? Mas para Deus nós somos especiais. Cada um com o seu jeitinho. Cada um da sua forma é especial. Quantas vezes a gente quer nos moldar? A gente quer parecer com alguém, a gente quer olhar alguém que deu certo e a gente quer fazer igual, né? E Deus, ele pela sua infinita misericórdia, ele entende, mas que nós venhamos olhar que o nosso padrão, que nosso caráter tem que ser Cristo, que o nosso padrão tem que estar alicerçado em Cristo, que cada um, Deus te fez desse jeito. Então fala, Senhor, eu aceito o jeito que eu sou. E eu quero ser moldada para ser a melhor versão que o Senhor me fez. Como no princípio, Pai. No princípio. E quantas vezes a gente retém aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Deus lapida em nós, né? Eu vou dizer assim, eu sou muito quieta. Eu sou muito observadora, às vezes eu tenho uma certa dificuldade, minha filha às vezes fala, mãe, né, pra ir numa festa, alguma coisa, não é, porque eu tenho isso comigo, né, e eu peço pra Deus tirar se for da vontade dele, eu vou chegando em poucos grupos, né, eu não sou aquela pessoa que chega e faz aquele, ai, cheguei, não sou assim, mas quando eu dou liberdade pro Espírito Santo de Deus, acho que ele quer que eu seja transformada e mudada, que ele faz coisas que daí eu falo, Senhor, que é pela obediência e pela tua glória, porque ele faz coisas que nós mesmos não entendemos, né? Quando nós damos liberdade ao Espírito Santo de Deus. Então é lindo, é transformador. E eu vejo quando Deus faz isso. Eu era aquela pessoa na escola que tinha muita dificuldade de ler um texto, de estar à frente, sabe? De apresentar um trabalho. Eu sempre tive muita dificuldade nisso. Mas com Deus, é pela glória de Deus, né? É pelo poder do Espírito Santo. Deus está aqui de frente com uma tela falando com vocês. Né, de a gente poder às vezes ministrar em um púlpito, quando Deus dá essa oportunidade para mim, para tua vida, da gente fazer algo pro reino, é quando nós nos esvaziamos de nós e falou, Senhor, usa-me, eis-me aqui, como Isaías fez. E não é porque somos santos, somos perfeitos, porque Isaías era um homem de impuros lábios, era um homem que pesava a língua, mas contudo, ele entendeu, Senhor, quem sou eu diante da tua glória? Ai de mim. Se os anjos te reverenciam, os anjos, os serafins te reverenciam, cobrem a face ante a tua face, diante do Senhor, quem somos nós? Quem somos nós perto da glória de Deus? Quem sou eu e você? Nós somos filhos amados, querido. Você é precioso, você é preciosa.
Um pai, ele conhece cada um dos seus filhos. Eu conheço o meu menino, conheço minha menina. Eu sei que um fala da boca para fora, o outro já é mais, né, mais ali de bater de frente, um é mais calmo, o outro é mais explosivo, né? Um às vezes aceita ouvir, o outro debate. E minha mãe que criou 10, imagina, cada um é de um jeito. Então eu sempre oro, falo, Senhor, quando vem a dificuldade, quando vem, né, lidar com o ser humano, não é fácil. Me dá sabedoria, me ensina, não me deixa ter raiva do momento, as situações são hormônios, nem tudo é demônio, né? Às vezes os hormônios estão ali, a mulher tem aqueles dias de que tá descontrolado. A mulher, na sua fase, na sua vida, ela tem os processos, né? Daí vem quando tem neném, tem ali aquele tempo em que tá se recuperando, os hormônios tá bagunçado. Depois vem ali a fase, depois dos 40, que vem a menopausa. Então eu falo assim, tem os tempos. O homem tem as preocupações, que muitas vezes ele se cala, mas ele está lá, pensativo, preocupado com as contas, né? Então, Deus olha cada um de nós de uma forma especial. E glória a Deus que nós, como cristãos, nós temos uma base, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos um alicerce. E eu oro no nome de Jesus para que você esteja rodeado de homens e mulheres com maturidade suficiente para te auxiliar, para te ajudar, para te direcionar. No nome de Jesus. Não olhe, às vezes a gente tem, eu tinha isso, né? Que é assim, é assada, aquela dureza, tipo assim, ó, tem que ser desse jeito. Não, fugiu, tá? Fugiu daquilo que eu acho que é certo. E não pode. Mas eu falo assim, é um padrão, você nunca vai lidar com as pessoas da mesma forma, por igual, porque Deus conhece o coração. O problema de um não é o problema do outro. Não tem como você aplicar um método, uma forma com uma pessoa igual com a outra, né? Nenhuma família você falar de uma forma e com a outra diferente. Você tem que olhar o contexto por inteiro, né? E Jesus, o nosso Deus, ele nos olha por inteiro. Ele conhece as nossas feridas, ele sabe de onde ele nos tirou, ele sabe de onde nós viemos, ele sabe aonde nós fomos forjados. Então, ali quando Isaías ele foi chamado, ele pensou, meu Deus, ai de mim diante da tua glória, ai de mim que sou humano. Mas Deus quando chamou Isaías, é porque Deus ia sustentar. Então ele não estava mais sozinho. Ele não estava mais sozinho, ele estava com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, né? Nós vemos uma tal rendição de Isaías, né? Como de Paulo lá, né? Tarso, antes de ser chamado Paulo, Tarso no caminho de Damasco. Quando a consciência, né, do nosso estado imoral, ela vem à tona, do nosso estado pecaminoso, é revelada, e que Deus, né, e que sem Deus nós não vamos conseguir. Isso, então, é uma forma maravilhosa de Deus poder trabalhar. É a possibilidade que Deus está pedindo e querendo em cada coração, que nós venhamos reconhecer o nosso estado imoral, pecaminoso, falhos, procrastinadores. Então, isso é o que nos leva a alcançar o favor de Deus. É quando nós esvaziamos de nós mesmos. E nós então podemos usufruir da graça e estar debaixo dessa promessa de vida eterna. Mas entender do que somos pecadores é entender o quão santo e perfeito, soberano e misericordioso é Deus. Ele é único, ele é digno, ele é poderoso, ele é grande. Que a nossa adoração seja somente a ele. Seja somente a ele. Que nós venhamos entender que cada dia que Deus põe em nossas vidas, cada dia que você abre os olhos e você respira, é uma oportunidade que Deus está te dando para fazer o que é certo, para servir ao reino, para estar diante dele. Que você não esqueça daquele que soprou o fôlego de vida, que você não esqueça daquele que te chamou, daquele que vai te honrar, daquele que tem te honrado, daquele que tem te aperfeiçoado, em nome de Jesus. Quando nós temos a consciência que nós fomos
né? Gerados por Deus. Nós fomos tecidos por Deus lá no ventre da nossa mãe. Quando nós temos a consciência que nós fomos chamados para um propósito, todos nós temos um propósito, né? Nada vai poder nos deter, nada. Nós estamos debaixo de uma promessa, de um cuidado e de proteção de Deus. Lá em Hebreus, capítulo 6, verso 13, em diante diz assim: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Então Deus, ele não tem ninguém superior a ele. O Deus que nós servimos, ele não tem ninguém superior a ele. Então ele jurou por ele mesmo. E quando Deus nos promete, ele cumpre, porque ele é soberano, ele é grande. Não tem ninguém maior que o nosso Deus. Então nós não podemos duvidar. Nós não podemos duvidar. Verso 14 diz assim: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Então, sobre Abraão estava essa promessa de que Deus ia abençoar, ia ser numerosos os seus descendentes. Em Jesus cumpriu. Em Jesus cumpriu e tem se cumprido todos os dias. Quando nós estamos aqui a falar da palavra de Deus. Eu estou aqui, não tenho grandes visualizações, mas eu sei que tem um plano, tem um projeto e não é em vão. Seja os poucos que Deus vai alcançar. Que seja para honra e glória de Deus, que você prospere, que você superabunde, que você seja usado, que você seja transformado, que você alcance outras almas, que Deus te use infinitamente mais do que eu possa imaginar, do que eu possa querer, do que Ele tem proposto para a minha vida. Eu oro e eu desejo no nome de Jesus que você seja uma bênção por onde você passar. Em nome de Jesus. Amém? E verso 15 diz: e assim com paciência alcançou a promessa. Então, nós vemos que Abraão, ele teve paciência. Nós temos que ter paciência. Quantas das vezes o nosso Senhor Deus nos dá promessas e nós ficamos ansiosos, impacientes, incrédulos, nós queremos dar uma força, nós ficamos pensando, perdemos noite de sono. Senhor, o que será isso? Como que é aquilo? Pai, né? Como esses dias eu ouvi a Bispa Cleo falando assim, vai vivendo. Vai vivendo na paz, na bênção, pedindo a proteção, o cuidado para aquele momento. E o tempo exato e na hora exata Deus vai fazer. Às vezes Deus não fez ainda que nós não estamos preparados. Abraão ficou ali, né? Ele ficou impaciente, preocupado, perdendo noite de sono, fazendo na força do braço, tento isso, tento aquilo. Não! Abraão, ele esperou com paciência no Senhor. Então, alcançou a promessa. Nós temos que esperar em Deus, descansar em Deus. E assim nós vamos alcançar a promessa. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus, ele te chama e ele te sustenta. Então, ele te direciona, ele te mostra e ele te sustenta. Se tem luta, tem guerra, se tem algo que parece que está travado, é porque a vitória é grande. Ninguém vai jogar pedra em árvore que não dá fruto. Ninguém vai ficar incomodado com alguém que tem algo, uma promessa que carrega algo de Deus. O inimigo, ele não vai ficar ali implicando com quem já é dele. Ele vai fazer o quê? Tentar tirar o povo de Deus da presença de Deus. E hoje a estratégia maior no mundo é distrair o povo de Deus. É nos distrair com coisas boas, mas que nos levam para longe de Deus. Coisas agradáveis, mas que nos leva para longe de Deus. E nós temos que trazer à memória que sempre, né, Jesus disse, a porta é estreita. A porta é estreita, porque Jesus pagou o preço. Ele pagou o preço na cruz, por mim e por você. Nós temos que estar fundamentado de que Jesus pagou o preço. Não foi de graça. Então, valorize. Seja hoje a sua melhor versão do que você foi ontem. E amanhã, melhor do que hoje. Que você possa entender que Deus não escolhe pessoas perfeitas.
Porque Isaías estava ali, ai de mim, Senhor, porque é tão perfeito e tão grandioso, tão grandiosa a glória de Deus, que nós possamos querer ver, sentir, ter essa intimidade. Graças ao nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus pagou o preço na cruz. Nós temos livre acesso ao Pai. Nós temos livre acesso ao Pai querido e santo, grandioso leão da tribo de Judá. Que você possa falar, Senhor, esvazia-me de mim mesmo. Nós precisamos esvaziar do nosso querer, do nosso achismo, das nossas dores, né? Eu tenho um salão e agora voltei com a loja junto e às vezes, aqui não passa muita gente, mas eu falei, Senhor, eu não sei qual o propósito, mas nós estamos aqui, nós precisamos trabalhar, quero que o Senhor me abençoe, que o Senhor derrama da tua glória, da tua Shekinah nesse lugar, mas mais do que isso, eu quero voltar a ser como no princípio, aonde em cada cabelo, cada mecha era um glória a Deus, um aleluia, abençoa, muda essa vida, transforma, e com o tempo, às vezes, na correria, você vai deixando. Que eu quero estar, Senhor, às vezes na porta da loja, você não tem movimento, eu tenho meus panfletos que eu faço evangelismo e eu distribuo, né? Passa alguém, vem conversar e você conhece a história. E eu conheci a história de uma senhora, que eu não lembro o nome, ela disse que ficou mais de 10 anos dentro de um quarto escuro. Ela ficou mais de 10 anos em uma depressão. E ela fazia tipo uma cabana com aquelas cortinas blackout e não saía daquele quarto. E a cama dela era rodeada com aquilo. Ela não queria nem ver a luz do dia. Para você ver quanto o inimigo, ele tenta aprisionar. E ela disse que ela ouvindo às vezes uma pregação aqui na internet, outra ali. Então eu digo, pode parecer para muitos que isso que nós fazemos de evangelizar não é nada, mas no reino espiritual ele tem poder, ele atinge almas, ele alcança quem tem que alcançar. Então que nós venhamos entender, por menor que possa parecer, você falar do quanto Deus nos ama, o quanto Deus se doou por nós naquela cruz, pode parecer pouco, ou alguém pode olhar e pensar que você está se aparecendo, mas não pare, continue, prossiga ao alvo Jesus Cristo de Nazaré, né? O cristão, ele deixou de atuar em várias áreas, tanto financeira, quanto política, quanto espiritual. Por quê? Porque ele acha, não, crente não pode se meter nisso. Não, povo, religião não pode misturar com aquilo. E o inimigo das nossas almas, ele tem ocupado os lugares. Ele tem ocupado aonde nós somos negligentes, ele tem ali se esforçado e estado ali. Então é tempo do povo de Deus desapossar o inimigo. Aonde está o inimigo na tua casa? Na vida do teu filho, do teu marido, no teu lar, no teu casamento, na tua empresa? Você vai se levantar como servo e servo do Senhor e repreender no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus, todo esse mal que tem se levantado contra a tua casa, contra a tua vida. Em nome de Jesus. Você não precisa viver assim. E o poder que teve um dia aquela mulher se levantou porque o Espírito de Deus a convenceu. Porque eu posso falar, mas se o Espírito de Deus não nos convencer ou não convencer aquela pessoa, de nada vai servir. E então, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. A água do Espírito Santo de Deus bateu naquela pedra, tava dura, tava ali, ó, uma casca, como uma cara, né, como aquela carcaça de uma tartaruga. Às vezes o ser humano é tão fraco, foi tão ferido, que o que ele faz? Ele vai se fechando, vai ali, ó, criando uma casca. E o que acontece? Nada mais o atinge, mas também ele morre dentro daquele mundo. Foi o que aquela mulher fez. Ela não queria mais se ferir, ela não queria ver mais ninguém. Mas a água do Espírito Santo de Deus foi batendo, ela foi ouvindo, e foi, né? E Deus foi ministrando até o dia que ela se levantou, do nada. Ela nem tinha força mais. Ela precisava de ajuda para ir no banheiro, ela ficava dias e dias sem comer. Ela se levantou, olhou no marido dela e liberou perdão por tudo que ele tinha feito. Ela liberou. Quando ela declarou com a boca dela, eu te perdoo, a vida daquela mulher foi transformada. Ela foi transformada.
eu me emociono, nossa, fiquei tão feliz de ouvir, né, aquele testemunho daquela senhora, e ele disse para ela assim, eu não aceito o teu perdão, eu não aceito. Ela falou assim, não tem problema, mas eu estou te perdoando, eu estou me perdoando por não ter te perdoado antes. Eu estou liberando perdão. Se você não quer aceitar, o problema é seu, mas eu estou. E como é importante, porque o Espírito Santo de Deus está falando isso para mim, para você, que a falta de perdão é um veneno. É um veneno que mata quem a possui. Quem está segurando a falta de perdão? Você está sendo aí o frasco que está segurando o veneno. Quem está se matando? Você que está lembrando, que está remoendo, que está com esse veneno dentro de você. Porque você não foi criado para carregar angústia, mágoa, falta de perdão, maldade. Você foi criado para vibrar pela glória de Deus, na presença de Deus. Que a sua intensidade seja louvores a Deus. Que seja pulsado dentro de você a água viva do Espírito Santo de Deus. Para a glória, para o poder, para prosperar, para crescer, para viver. E essa mulher disse que por 10 anos ela não sabia nada da casa dela, de conta, de nada, de nada, de nada. Sumiu 10 anos da vida dela. E agora ela passou ali, estava indo fazer o quê? Fazer o pilates dela. Fazer os exercícios dela. Já está caminhando, já está andando, já está fazendo, já está progredindo para a honra e glória do nosso Deus. Para a honra e glória de Deus. Aleluia! E ela foi alcançada por alguém, através de uma mensagem, seja ela no celular, seja ela num áudio, né? Seja ela como for. Eu lembro que no princípio eu me apaixonei tanto por essa palavra de Deus, já antes de eu ser crente, né? Se converter a cristão verdadeiramente, mas eu já lia, tinha um amor na palavra. E até tinha umas amigas quando a gente ia às vezes pro rancho de pescaria, elas falavam assim, que era crente, já era cristã, elas falavam assim, você tem um dom da palavra. E eu nem entendia o que era dom, que elas abriam num lugar lá e falavam, lê, daí eu lia e dava alguma explicação, mas elas falavam, você tem um dom, e eu nem sabia o que era isso, o que era dom, né? E eu falo assim, então Deus escolheu cada um de nós, com um propósito, de uma forma. Tem umas pessoas que têm um dom, tem uma doçura ao ouvir, né? Tem outro que ele é mais assim, energético, ele é mais tipo assim, acorda menina! Então, e cada uma dessas pessoas são importantes para o reino de Deus. Da sua forma, do seu jeito, é importante para Deus. São as pedrinhas. Se Jesus é o nosso pilar, é a estrutura, nós somos os tijolinhos, né? Todos são importantes, todos, cada um é importante, né? Ele diz que nós somos o corpo de Cristo. Nem todos vai ser cabeça é Cristo. Nem todos vai ser pescoço, nem todos vai ser braço, nem todos vai ser perna. Cada um é algo no corpo de Cristo. Cada um tem uma função no corpo de Cristo. E nenhuma dessas funções Deus olha com desprezo. Tem uma importância. Então, cada um é chamado para um tempo, para uma época, para algo grandioso e precioso no nome do Senhor Jesus. E então, o que eu quero dizer? Às vezes a gente pensa, Senhor, viu o vídeo. 2, mas era esse e era essa que Deus queria alcançar. Eu lembro que quando eu comecei a gravar áudio, eu mandava no WhatsApp. Mas aí aqueles celulares que não tinha muita memória, o meu ainda não tem tanta memória também. E começou a travar. Aí chegou a pandemia. E eu já tinha na igreja que eu frequentava, ali já tinha o calendário dos dias da ministração de cada pastor, cada pastora, cada líder, tinha o dia da ministração. A gente já sabia os dias que a gente ia ministrar. E quando veio a pandemia, cessou-se, diminuiu os cultos. E o que aconteceu? Eu queria gravar uma palavra para mandar no grupo, para fazer. E eu falei, filha, como que eu gravo? Né? Como que faz? Aí minha filha, mãe, você tem um canal no YouTube? Eu falei, não, eu não tenho. A senhora tem. Ela que tinha postado o primeiro videozinho lá dela, criança. Eu falei, mas como assim? Eu nem sei que tinha. Ela falou, não, quando você faz uma conta para assistir o filme, as coisas lá, você tem uma conta. Aí ela falou assim, então grava que eu vou postar lá, porque daí com o link a senhora consegue enviar, que o link não vai pesar. Então, uma criança, ela foi me direcionando. E não foi porque eu quis, né? Mas foi porque
era o tempo, era oportuno e era daquela forma. E ela direcionou. Foi assim. E todas as vezes já pensei, né? Algumas vezes não consigo gravar, já pensei em desistir, mas essa é uma obra também. Então eu quero dizer para você que grava ou faz algo para Deus, seja dar um panfleto, seja o que for que você faça, a intercessão o joelho dobrado, nós não podemos largar a mão do arado. Nós não podemos deixar de interceder, não podemos deixar de fazer para o reino de Deus. Porque Deus, às vezes, por uma palavra que lançaram, por uma acusação que te fizeram, por uma afronta que você recebeu, por um erro que você cometeu, mas você já pediu perdão para Deus, Deus já te perdoou, mas o homem continua a te acusar. Ontem nós vimos que o acusador da minha e da tua alma é o diabo, né? A palavra de Deus fala lá em Apocalipse 12:10 assim: ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação. Então Deus anunciando, a salvação chegou. E a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, do nosso Jesus. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Quem acusa? O inimigo da minha e da tua alma. Ele vai usar a boca de pessoas para te ferir, para te magoar, para te acusar, para dizer que quer se aparecer. Ele vai tentar de todas as maneiras. Mas nós temos que entender, nós temos que sujeitar-nos a Deus. E o diabo vai fugir de nós. Então, quando nós tomamos a posse da autoridade que há no nome de Jesus, porque o escolhido não tem escolha. Né? E nós vemos que Deus está falando que enquanto nós estivermos aqui na terra, o inimigo vai ser cessado isso quando Jesus voltar. Mas enquanto nós estamos nessa terra, o inimigo da nossa alma, ele está por acusar os nossos irmãos em Cristo, não somente eu, a todos nós, dia e noite diante de Deus. Ele está lá. Olha o que o fulano fez, olha o que o Beltrano fez. Mas Deus, ele, na sua infinita misericórdia, ele deu Jesus para nos remir, nos lavar de todo pecado. Em nome de Jesus, amém? Que essa palavra possa ser, né, aí cultivada no teu coração. Porque Deus tem falado. Você tem ouvido? Você tem abrido o coração? Em nome de Jesus. Que nós possamos abrir o nosso coração para que Deus venha regar essa semente todos os dias no meu e no teu coração. Que espero que você possa receber. Porque Deus, ele tem falado. Porque a palavra dele não volta vazia. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Que ele possa fazer infinitamente mais do que você possa imaginar. Que você venha aceitar o chamado, seja qual for ele. Às vezes você fala, meu dom, meu chamado é servir. É lavar um banheiro, é receber na porta, é servir uma água na igreja, é fazer um bolo para levar na igreja. Eu não sei qual for o teu chamado. Faça com excelência. Nem todo chamado, né, precisa de púlpito. Né? Você também está servindo Deus quando você serve a tua casa, quando você faz um almoço, quando você limpa a tua casa, quando você cuida dos teus filhos, quando você zela pela vida dos teus filhos, você está servindo Deus. Então não negligencie. Né? Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Né? Há um tempo, se você está no tempo de cuidar do teu filho, da tua filha, da tua casa, esse é o tempo em que Deus vai te sustentar nesse exato momento, da forma que você precisa. Preciso diminuir a minha carga horária, Senhor. Ele vai te sustentar. Se você pôr a tua confiança no Deus, poderoso, grande eu sou, o leão da tribo de Judá, ele vai te sustentar. Então, há um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu. Viva esse tempo confiando e descansando no Senhor. Meu chamado nesse momento é servir a minha família, meu marido, minha casa. Meu chamado nesse momento é esse. Não ligue se vão te acusar, se vão falar, se vão dizer que... Não, é você e Deus. Aprenda a ter conexão com Deus para entender qual é o tempo em que você se encontra. Amém? E seus filhos vão crescer, você vai direcionar eles para servirem a Deus e junto vocês vão servir ao Senhor. Você vai ter tempo, vai ter disponibilidade, você vai poder estar fazendo sem culpa. Porque é muito triste também você descobrir aquilo que é precioso, a alma que Deus deu para você cuidar. Porque os filhos são heranças do Senhor, não é nossa. E nós negligenciarmos para fazer algo que o homem aprove
Então não sirva a homens, mas sirva a Deus. Que a sabedoria de Deus, não estou falando para você se rebelar contra os seus líderes, mas chega, conversa, ora, e Deus vai direcionar. Então não sirva a homem, descubra o que é precioso, que é a sua primeira missão, que é a tua família. Primeiro ame a Deus sobre todas as coisas. Não negligencie, porque o inimigo, ele quer o quê? Que nós venhamos abrir mão dos nossos filhos, para ele implantar coisas. Às vezes você tá lá na igreja e um filho, uma filha precisa de um tempo, de um direcionamento, ele tem as necessidades dele, e você descobrir, né, para agradar a homem. Então que Deus possa falar no teu coração grandiosamente, em nome de Jesus, amém? Eu não sei para quem Deus está direcionando isso, mas há um tempo para cada coisa, e faça em excelência tudo que Deus colocar nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.